Educação à distância, mudando realidades. Educar pela pesquisa? Isso é possível? Tem a ver com formação docente? Será? Sim, será? Será? Pedro Demo, Pedrinho, ai, Pedrinho, adoro o Pedro. Bom, quase todos os livros dele, alguns talvez não. Mas Pedro Demo, em Educar pela Pesquisa, vai trazer uma reflexão bastante pertinente para a gente sobre a formação docente. Lá pelas tantas, na página 110, o Pedro vai dizer assim: se educação é atributo humano pela vida toda, pela mesma razão, pesquisa também o é, sem com isso forçar total coincidência entre os dois termos. Concretamente, um professor apenas graduado pode ser pesquisador. Isto vale inclusive para o pesquisador profissional. Vale, com tanto maior razão, para a pesquisa como propedêutica básica. No caso de quem nunca pesquisou, por estar habituado a didáticas reprodutivas e apenas dar aula, é mister começar do começo. Quer dizer, trata-se, antes de mais nada, de construir a capacidade de construir. E, como decorrência, principiar o caminho sem volta do questionamento reconstrutivo como atitude cotidiana. Não se há de esperar no início elaboração mais exigente. Como sempre, as primeiras serão sobretudo cópia. A partir delas, e colocando sempre em funcionamento, a capacidade de se autoquestionar, superando-se a cópia, aparecendo aos poucos a interpretação mais pessoal e a formulação mais consistente. Bom, né? Com essa leitura fabulosa do Pedrinho, a gente vai refletir sobre isso. O que será que tem a ver resumo expandido, relato de experiência com formação docente, com pesquisa? Tem alguma relação? Você quer descobrir? Vem comigo! Então, saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação em Docência na Educação Básica. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos aqui na jornada da formação docente. Nesse episódio, resumo expandido, educar pela pesquisa, relato de experiência, formação docente. O que isso tem a ver? Nada disso é importante. Não, tudo isso é importante. Né? O Pedro Demo vai falar justamente disso, de que é necessário, para se educar pela pesquisa, é necessário que você inicie um processo de reconstrução, de questionamento reconstrutivo. Esse questionamento é: a minha prática docente, ela é efetiva? Ela funciona mesmo? Ela atende à diversidade? Ela alcança os alunos que mais precisam? Ela alcança os alunos que desenvolvem ou aqueles que não desenvolvem? Ou o que é necessário para alcançar o desenvolvimento de cada um, o desenvolvimento do coletivo? Então, esse questionamento, ele é reconstrutivo. Por quê? Porque o Pedrinho vai falar que a reconstrução do sentido, ela se dá por essa desconstrução da realidade. Primeiro você tem que desconstruir a realidade pela pergunta. Isso está funcionando? Meu aluno está aprendendo? Eu estou conseguindo lecionar? O conteúdo está sendo trabalhado? E aí esse questionamento, ele vai permitir você refletir sobre a sua prática. E um dos processos que auxilia nessa reflexão é justamente o relato de experiência, você relatar a sua experiência. E aqui nós estamos falando o relato de experiência não como apenas um processo de registro, mas mais do que um processo de registro docente, o relato de experiência caminha para o processo reflexivo, para se tornar aquele professor reflexivo do Donald Schoen. Aquela ideia de professor reflexivo sobre a sua ação, ela está amparada nesse tipo de técnica. E você só consegue fazer essa reflexão à medida que você reconhece a si mesmo no seu trabalho. Quem você é? Quem eu sou? Quem eu posso ser? Como fazer?
Qual a minha jornada? E é nessa trilha, nessa jornada, que o Pedro Demo vai trabalhar essa questão da educar pela pesquisa. E você só consegue educar pela pesquisa à medida que você inicia esse questionamento. E para você fazer a reconstrução desse processo, inclusive da sua identidade, e caminhar para uma formação docente consciente, estratégica, autêntica, capaz de realmente fazer uma intervenção, não apenas pedagógica, mas uma intervenção no mundo, você precisa iniciar esses processos de pesquisa. E a pesquisa, ela funciona a partir dessa ideia de questionamento e também a partir da reconstrução dessa realidade. Esse relato de experiência, como qualquer elemento de pesquisa científica, falando aí de pesquisa científica, ele vai se transformar no quê? É importante que ele não pare ali apenas na sua reflexão, porque a sua reflexão histórica, social, vai construir a história coletiva dos professores, dos educadores e da educação. E, portanto, esse relato de experiência precisa ser ampliado. Uma das primeiras ampliações é transformá-lo em um resumo expandido, para que você possa publicar a sua história enquanto educador, a sua construção enquanto identidade docente, que faz parte da história da educação, que faz parte da prática pedagógica. É pelas vivências, pelos relatos das histórias de educadores, e aí educadores em sentido lato, que são psicólogos de diferentes áreas, né? Filósofos, sociólogos, etc, 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 que se constrói os modelos teóricos, os ideais educativos. São essas experiências que se teorizam em modelos, e esses modelos é que permitem você agir de determinada forma na sua prática docente. Então, é a história de vida do Paulo Freire, né? Tanto o exílio, quanto a sua ação como educador, lá no Nordeste, depois em São Paulo, como secretário de Educação, que vai construir a teoria, que nós dizemos teoria, freiriana. As pesquisas e a história de vida do Vygotsky que vai demonstrar essa construção histórica da teoria socio-interacionista. São esses elementos que se tornaram teorias educacionais, que se tornaram modelos teóricos de educação, dos quais você pode se aproximar ou se distanciar. E é por isso que a sua história é muito importante. É por isso que o relato de experiência, ele é um processo reflexivo. É um processo de construção do professor reflexivo, como diz Donald Shum. E ele acontece como uma prática de pesquisa. Quando o Pedro Demo fala que pesquisar e ser educador é por toda a vida, é porque está imbricado, intimamente conectado. E para a gente saber mais, lógico, então vamos acompanhar aqui as nossas profundas reflexões a respeito das discussões dos professores na incerteza. Então, os professores na incerteza é um livro, é um título que a gente tem lá na biblioteca virtual, e ele vai trabalhar sobre algumas incertezas, né? Bom, as incertezas, está aí, olha que lindo, né? Ai, as incertezas, olha, conheci esse livro recentemente, mas eu já conheço o autor há muito tempo, tá? Ele é o Fernando Hernandes, ele escreveu um livro há muito tempo, lá pelos idos de 2000, que falava sobre a organização do currículo por projetos de trabalho. E agora ele vai falar sobre como ser professor na incerteza. Na incerteza, a gente vai resgatar aquela ideia de técnica e talento lá do Donald Shum, né? A ideia de que a técnica, ela contribui para a atuação talentosa, talento no sentido de arte, no sentido de fazer bem, de fazer de modo autêntico, de fazer de modo acreditando, esperançoso, para não dizer, né, freiriano. Então, quando você está numa situação de incerteza, o talento, ele se sobressai às vezes à técnica, porque aquela situação não lhe foi apresentada anteriormente. Mesmo que você tenha lido inúmeras, né, leituras, estratégias, praticado,
aquela situação não foi vivida anteriormente por você. Portanto, de repente, não há uma técnica direcionada para você trabalhar aquela situação de incerteza. E aí é por isso que o talento vai se sobressair na análise do Donald Schoen. Mas aí aqui o Hernandes vai falar também dessa questão da incerteza, porque a técnica, ela vai te dar subsídio ao talento. Perceberam como, assim, é meio que não tem como se desconectar, não é dicotômico, não é técnica e talento, é técnica e talento. Então, para que o talento se sobressaia e você possa agir na incerteza, você necessita de ter várias leituras sobre a técnica, que é o conhecimento didático-pedagógico que nós estamos aqui discutindo na pós-graduação. Bom, então essa incerteza traz essa reflexão. Esse livro, Professores da Incerteza, traz essa reflexão. E principalmente nessa era da aprender a docência no mundo atual. Esse mundo atual repleto de multiletramento, de diversidade, de desigualdades, de instabilidades. E aí, o Hernandes, ele vai trazer algumas reflexões, né? Uma das primeiras que eu trago aqui é essa daqui, ó. Diante da ideia de uma profissão tranquila, que é a profissão docente, né? Ser professor é uma coisa tranquila. Quem faz docência é porque porque, assim, não sabe fazer outra coisa. Não precisa nem de estudar para ser professor. Qualquer um pode ser professor. Você já ouviu falar isso? Você já ouviu isso? Não é bem assim, né? Então, diante da ideia de uma profissão tranquila, segura, quase inerte, somos revelados em um caminho realizado com saltos, avanços, retrocessos, com muitas dúvidas e algumas certezas. Em alguns momentos, parecia que estavam aprendendo a ser professores aos tropeços, que a sua identidade docente estava se formando em um vai e vem das políticas de cortes de orçamento, dos retrocessos na educação e do impacto social das crises. Qualquer semelhança com a sua vida docente é mera coincidência? Claro que não, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É justamente a partir de relatos de experiência transformados em artigos, resumos expandidos, que esse livro do Hernandes vai discutir, como que a profissão docente, ela é contornada por uma áurea romântica, estereotipada, ou às vezes inconsciente, mas bastante consciente, ideologicamente provocada, construída sobre a ação docente como algo inerte, como algo que você fez, às vezes uma formação, às vezes nem fez uma formação e é professor. Não, profissão professor, ser educador é muito maior do que qualquer outra coisa. Como diz o Pedro Demo, ser educador é para a vida. É uma ação para a vida, como a pesquisa é para a vida toda. Então, a profissão de professor, ela se esbarra nessas incertezas constantemente. Cada aula é uma incerteza. Por mais que você planeje, faça o plano de ensino, faça o plano de aula, separe os materiais, corte os EVA, leve as pistolas de cola quente, separe os pincéis. E não é da época de, acho que de nenhum de vocês, mimeógrafe as atividades, né? Imprima as atividades, colhe as atividades, leve os recortes. Sempre haverá incerteza. A aula não é uma certidão de definitividade. A aula, a prática docente, na verdade, é uma inconstância. E está repleto não só pelas incertezas do momento da aula, como também pelas incertezas do contexto sócio-histórico. Aquele contexto sócio-histórico que o Vygotsky fala, que o Paulo Freire fala e que tantos outros, que o Karl Marx fala, né? De que os impactos dessa sociedade. Então, às vezes, o corte nos orçamentos, a falta de recurso financeiro para realizar as práticas educativas, a questão da desvalorização salarial do educador. Então, não só uma desvalorização social, mas uma desvalorização salarial, que é uma discussão, uma luta identitária já de várias histórias. Então, esses relances, essas perspectivas, elas não
tinham tanta evidência justamente por colocar a prática docente como algo inerte, como algo que é feito para adaptar e não para emancipar. Mas aí nessa perspectiva, não, nós somos atores da incerteza, nós trabalhamos com a incerteza. E essas incertezas não estão somente na prática docente, como na formação docente. Então, para que você possa fazer uma atuação docente mais autêntica, mais eficaz, mais adequada, é importante que você considere a formação como elemento técnico para lhe propiciar a capacidade, a competência de agir na incerteza enquanto talento, agir pelo talento na incerteza a partir da sua formação docente pela técnica. Aí ficou bonito isso, não ficou? Ficou lindo, adorei. Bom, e o que são essas incertezas? Olha só, tô aqui, vou ficar em cima do Hernandes, né, só para ver se eu pego por osmose aqui, né, os conhecimentos meteorológicos dele. E aí nós colocamos aqui uma forma de calendário, né, de horário, porque nós estamos tão enraizados no horário, né, o professor ele é muito enraizado no horário da aula, né, no horário, ele tem que acontecer. Né? E aí esse horário da aula ele vai trabalhar em várias perspectivas. Né? Uma dessas perspectivas é como a gente trabalha esse horário da nossa vida, da nossa formação, esse horário comigo, esse horário com o meu colega, esse horário com os meus alunos, esse horário com a minha escola. Bom, e esse calendário, esse horário aqui, todas essas reflexões das incertezas, a gente vai ver no próximo episódio, com certeza. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.